Olha só, salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Glória a Deus, esse 2026 seja um ano abençoado e cada vez a igreja seja mais glorificada e mais defendida por pessoas que cada dia vão amar mais essa igreja, certo? Aqui, ó, isso aqui é mais um palpiteiro protestante mentiroso que o único propósito desses caras é contradizer a verdade e perturbar o evangelho de Cristo, como diz São Paulo em Gálatas 2, ou Gálatas 1:7. De fato, não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam confusão. E Apocalipse 13 foi dado uma boca ali à besta. Para quê? Para difamar os habitantes do céu e do tabernáculo. Quem vai ser usado? Esses profetas aqui, ó, falsos profetas. Mateus 24:4. Judas 1, 8 e 9. Será usada a boca desses profetas para difamar, para degrinir tabernáculo e os habitantes do céu. Apocalipse 13, 5 e 6. Certo? É só. Isso aqui é simples, pô. Ah, mas nós católicos adoramos a imagem? Não, cara. Ó, Êxodo 20, versículo 3, não terá outro Deus diante de minha face. O que Deus está proibindo é imagem de outro Deus. Maria é uma deusa, Maria é uma divindade, etc. Que os caras tentam provar, etc. Não. As imagens via sacra é base bíblica. Olha só. Ao louvor, esses crentes eles são chatos, eles não respeitam as pessoas, pô. É só hiperdulia, gente. Não é idolatria. Vocês confundem as coisas. Vocês protestantes não sabem a diferença entre veneração e adoração. A gente ora para a imagem, a gente ajoelha para a imagem, baixa a cabeça para a imagem, se prostra, chora diante da imagem. Sim, mas é hiperdulia, não é adoração, não. Vocês que ficam confundindo as coisas. É só Olha só. hiperdulia. O que ele está degrinindo aqui é típico. O protestantismo ele vem com um propósito. Ele vai estudar história para o quê? Para mostrar que as imagens é uma adulteração, uma amputação, uma mentira da Igreja Católica. Ah, mas aonde está? Na Escritura. Esse é o lema da Reforma Protestante. Onde está na Escritura. É simples. Você vai nem entrar naquele contexto tal do Cursilho que liberou as imagens via sacros, o ícone, a discussão, aquela toda alvoroço que você vê. É só você entender, cara, o que Deus está proibindo. Êxodo 20, versículo 3. Você vai prostrar diante de uma imagem de um Deus? Você vai prestar culto à imagem de um Deus? Êxodo 32 ali é a prova convincente. Aqui, ele mostrou o quê? Para ele é idolatria. Para ele é uma abominação. Mas ele não entende a fé católica. Simples. Nós prostramos sim diante da imagem, com um propósito: respeito, veneração. A imagem de Nossa Senhora representa Nossa Senhora. Hebreus 3, lembrar de vossos guias que encerraram a carreira. Como a gente vamos lembrar desses guias, Hebreus 3:7, que encerraram a carreira? Como o israelita lembrava da aliança do povo de Deus. Como Josué se comportava diante da Arca da Aliança. Como Moisés se comunicava com Deus. Prostrar, Êxodo 18:7, Moisés prostrou diante de seu sogro Gesto. Forma de respeito. Bezabeia prostrou diante do rei Davi. O profeta Natã prostrou diante do rei Davi. Então seria o profeta Natã um idólatra? Os filhos dos profetas prostrou diante de Eliseu. Seriam os filhos dos profetas idólatras? Balaão prostrou diante do anjo. Davi prostrou diante do anjo. Olha só, olha o termo. Simples de resolver. Mas, olha só, aonde está na Bíblia, pessoas se ajoelhando e falando com a imagem. Se comunicamos com a imagem. De acordo com nós católicos. Olha como a tradição da igreja ela é linda. Olha só. Primeiro aqui, vamos, Josué 7:6, ó.
Ó, aonde está na Bíblia pessoas prostrando diante da imagem? Conversando com Deus. Sabemos que a imagem da Arca da Aliança é a presença de Deus, porque a presença da palavra está dentro da arca. Certo? Olha só, Josué 7,6, ó. Josué rasgou suas vestes e prostrou com a face por terra. Olha só. Até a tarde diante da arca do Senhor, ó. Josué, profeta, discípulo de Moisés, sucessor de Moisés, está prostrado com o rosto por terra diante da Arca da Aliança. Pro doutor aí é uma idolatria. A Arca da Aliança é a prefiguração de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é a nova Arca da Aliança. Olha só, mesmo jeito que os israelitas tinham um culto de veneração à imagem, culto de honra, Santa Isabel dá um culto de honra a Nossa Senhora. De onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Porque abrigava o quê? A palavra, o verbo. E a arca, a velha arca da aliança, abriga o quê? A palavra. O cajado do sacerdote Arão e o que mais? O maná. E Maria abrigou o que no seu ventre? O novo sumo sacerdote, que é Cristo. O maná, o pão vivo que desceu do céu. E a palavra. Hebreus, se não me engano, 9, 4, 5. Certo? Olha só. Tanto ele como o ancião de Israel cobriram depois a sua cabeça. Olha só, aqui já cai por terra que esse doutor está falando. É adoração somente a Deus. Simples entender. Agora, como os israelitas se comunicavam com Deus? Como Deus se comunicava com o israelita? Aí você entra na igreja católica, o que você faz? Você prostra ali diante do altar e começa a orar. Tem as imagens via sacra. O templo do rei Salomão, desde o piso até o teto, era cheio de imagem representativa ali de querubins, anjos, leões, etc, etc. Ezequiel 41, 17 ao 29, ou 26, eu vou você preferir. Olha só. Olha só, doutor protestante. Por isso que a igreja, ela definiu as imagens, os ícones. Por quê? Os ícones, estou fazendo um estudo sobre isso, é uma janela que te leva a Deus. Olha só, Êxodo 18, 7, ó. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, e prostou e beijou, informando-se mutuamente sobre a sua saúde e entrar na tenda. Ah, mas ali Pedro repreende Atos, só para um texto que os protestantes usam também, Atos 10, Cornélio, né? Atos 10, 25 e 26. Porque Cornélio prostrou para adorar. Não prostrou de acordo com a tradição, um culto de honra, respeito. Como o profeta Natan prostrou diante do rei Davi. Primeiro Reis ali, se você preferir um ali todinho, você vai ver, cara. Olha só, Êxodo 25, 18. Deus mandando Moisés fazer a imagem, colocar 2 querubins, ó o 22, ó. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa do meio dos querubins que estão sobre a arca do Senhor, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas, ó. Fará 2 querubins de ouro, e o fará de ouro batido nas duas extremidades da tampa, um de um lado e outro do outro lado. Então, seria Deus idólatra, porque Deus mandou Moisés fazer a arca da aliança, colocar 2 varão, e Deus se comunicava com Moisés no meio das duas imagens via sacra, se comunicava com Moisés. E Josué prostrou diante dessa arca da aliança que Moisés fez. Deus mandou Moisés fazer. Então, seria tão desantoante, Deus contraditório, ou João Oliveira? Aí vem o termo das imagens via sacra, que o Cursilho já definiu. Olha só. Documento, né? Tem que postar nos documentos da igreja. Olha só. Aqui os ícones, ó. Um estudo muito interessante aqui, ó. 11.159, 11.160, 11.161. Mas o nosso interessante é esse aqui, como
o Cursilho, né? Que definiu. Eu poderia pesquisar no Google, mas não. Olha só. Aqui, ó. E 2129, 2130, 2131 e 2132, ó. Olha só, 2131, ó, foi ser fundamentando o mistério do Verbo encarnado, que o sétimo concílio ecumênico em Niceia, 787, justificou contra os iconoclastas, ó, que negava as imagens via sacra. Aqui tem um estudo muito profundo, se você for pesquisar ali, que são os iconoclastas, que negavam o culto às imagens, certo? O culto dos ícones e os de Cristo, também os das mães de Deus, e dos anjos e de todos os santos, ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Ó, no Velho Testamento era a imagem do quê? Como eu acabei de citar aqui, de querubins. E no Novo Testamento agora tem uma nova economia de imagens. O que? Os anjos, eles representam os santos, são servos. Se eu não me engano, Mateus 22, 30, ou Lucas 30, do 34 ao 36, certo? O culto das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, pelo que proíbe o primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. Que venera uma imagem, venera a realidade nela reproduzida. A honra prestada à santa imagem é uma veneração repetitosa e não uma adoração. Você compete a Deus, ó. Simples, poderia citar mais aqui, ó. Olha só. Para a gente entender o que? Um pouquinho dessa graça, ó. Os iconoclastas eram contra as imagens via sacra? Vamos ver se aparece aqui alguma coisa. Vamos escrever que o celular não captou. É só. Toda calma, toda paciência. Os dá um pause aqui para o vídeo não ficar muito grande. Olha só, o que o Cursilho definiu. Ó. Sim, os iconoclastas era contrária à veneração de ícones, imagem religiosa. Ó. O termo tem origem no grego antigo, significa literalmente quebradores de imagens. Olha só. Sim, os iconoclastas eram contrários à veneração de ícones e imagens religiosas. O termo tem origem no grego antigo e significa literalmente quebradores de imagens, eikon, imagem, clastes, quebrar. Principais pontos sobre o movimento. 1. Motivação religiosa. Eles acreditavam que a veneração de imagens violava os mandamentos bíblicos contra a idolatria. Para eles, o culto deveria ser prestado apenas a Deus, e não a objetos materiais. 2. Período e local. O movimento foi mais forte no Império Bizantino entre os séculos 8 e 9, aproximadamente de 726 a 843 d.C. 3. Liderança imperial. Foi iniciado pelo imperador Leão III, que ordenou a destruição de ícones e proibiu sua produção em todo o império. 4. Ações. Durante esse período, milhares de pinturas, mosaicos, afrescos e estátuas de santos foram destruídos. E 5. Oposição. Seus oponentes eram chamados de iconódulos, ou iconófilos, que defendiam que as imagens eram ferramentas para auxiliar na fé e na compreensão das verdades divinas.
O conflito terminou em 843 d.C., quando a imperatriz Teodora restaurou definitivamente o culto às imagens, evento celebrado pela Igreja Ortodoxa como o triunfo da ortodoxia. Olha só que interessante. A Bíblia deixa bem claro, pô. Você viu o conflito, a confusão totalmente contra as imagens, que não é muito diferente hoje em dia. Muitos pastores quebrando imagem e tal, etc. Ó, já definiu aqui, ó. Toda essa treta, toda essa briga, todo esse contrito dos inocratas, né, que negavam o culto das imagens. Para eles, as imagens via sacra é um meio de adoração. Não, cara. Só você meditar no Velho Testamento, pô. Usava símbolos de imagens para levar o povo a Deus. Certo? Estou fazendo um estudo sobre isso aqui. É muito interessante. Tem uns vídeos de alguns protestantes aí que destrói isso aqui. Diz que a igreja falsificou documento, tal, etc. Mas as imagens dá para se provar na Bíblia, pô. O que Deus está proibindo é a imagem de outro Deus. Imagem de um santo, de um padroeiro, não é um ídolo. Certo? Ó. 231 foi fundamentado o ministério do Verbo, encarnado aqui, sétimo concílio ecumênico Nicéia, ó, em 787, justificou contra os inocratas o culto dos ícones. E o de Cristo também os da Mãe de Deus, ó, dos anjos e de todos os santos. Olha só, ao ser encarnado, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Ó. No Velho Testamento era a imagem do quê? De anjos, de querubins, de bois, de leões. Em 1 Reis 7, do 25 ao 29, tinha 12 bois, imagem de bois, de leões e querubins. Ezequiel 41, desde o piso até o teto tinha imagem e representação de querubins e duas figuras humanas ali. Em 2 Crônica 3 ali você vê, colocou a Arca da Aliança ali no devido lugar mais sagrado, 1 Reis 6, 22, 35, imagem via sacra, etc, etc. Simples, pô. Porque isso aqui, os inocratas é perseguidor, igual os protestantes, pô. Não aceitam a verdade de fé, que tem base bíblica, escritura. Certo? Ó. O culto cristão das imagens, ó, 232, ó, não é um contrário ao primeiro mandamento, ó, que proíbe o ídolo. Não terá outro Deus diante de minha face. Deus não é ídolo. Ícone. Não, cara. Tem diferença. De fato, a honra prestada a uma imagem, ó, dirige-se a quem ela representa. Hebreus 7, lembrar e fala assim, que encerra a carreira. Que venera uma imagem, venera a realidade, venera a reproduzida. A honra prestada à santa imagem é uma veneração repitosa. E não uma adoração que só compete a Deus. Os atos de culto não se dirigem à imagem como a realidade em si, mas a considera em seu aspecto próprio de imagem. E nos conduz a Deus, ó, encarnado. Ora, o movimento que se dirige a uma imagem em tal imagem, quanto tal, não termina nela, mas tenda para a realidade que nela representa, cara. Simples, pô. Simples entender isso. Aí os caras vão pesquisar essa briga, essa discussão. Mas eles eram contra, porque as imagens é um meio de adoração. Não, cara. Você tem que saber distinguir, cara, uma imagem pagã, uma imagem via sacra. Salmo 95:9, adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados, que são os ícones sagrados. Salmos 28:2, mesmo termo. Algumas Bíblias adulterou isso aí, certo? Mas tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento dá para se provar. Cristo estava ali no templo, ele não falou nada das imagens via sacra. João, se eu não me engano, 10:22. Deixa eu ver se é isso mesmo. Atos 3, o apóstolo estava ali no templo. 10:22, ó. E Jesus passeava no templo no Pórtico de Salomão. Não falou nada, cara. Vocês não querem o quê? O próprio Senhor Jesus Cristo não falou nada das imagens via sacra. Ele está ali no templo. Ele já descreve 1 Reis 22:35 e Ezequiel 41:17 ao 26. Você vê como era o tempo que Cristo estava, meu querido. Foi reformado pelo rei.
Se eu não me engano, Herodes. Simples, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Aqui tá a resposta ao palpiteiro João Oliveira, né?